Sou Reginaldo Garcia Serrano, secretário de Cultura e Turismo da cidade de Tanguá, a última cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. É uma cidade com 35 mil habitantes, mas com grande potencial na área do turismo rural. 70% da sua extensão, né, territorial, ela é rural. E sabemos o quanto o turismo tem feito uma grande diferença na nossa cidade, né? E eu venho aqui para poder passar um pouco da nossa experiência de turismo rural, o quanto isso tem feito uma grande diferença exatamente na nossa economia. E para isso tem uma apresentação falando do Circuito da Laranja, que é um case de sucesso no estado do Rio de Janeiro. Eu queria muito compartilhar com vocês agora uma apresentação histórica e apresentando para vocês um pouquinho do circuito, que é um grande sucesso não só na cidade, mas como na região do Caminhos da Mata. Vamos à apresentação. É uma experiência no turismo rural, né? Como eu falei, eu sou Reginaldo Garcia Serrano, secretário de Cultura e Turismo, estou há 2 anos e meio na gestão. E o turismo, o circuito é uma política já estabelecida há mais de 12 anos aqui na cidade, e ela vem com uma crescente, e é isso que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Falando de turismo rural, é importante que a gente fale também que conceito é esse de turismo rural, que na verdade é um conjunto de atividades turísticas praticadas no meio rural, comprometido, né, com a questão da produção agropecuária, agregando valores e produtos, resgatando e promovendo o patrimônio natural e cultural da nossa comunidade. É exatamente o que a gente faz, que é a promoção da questão da laranja, ou seja, nós somos o maior produtor de laranja do estado do Rio de Janeiro, laranja de mesa, né, laranja para você poder degustar, e foi exatamente através desse produto que a gente percebeu o quanto seria importante, né, enfim, fazer algo nesse aspecto e fazer com que as pessoas no entorno do estado do Rio de Janeiro pudessem conhecer o dia a dia dessa produção e degustar efetivamente esse produto, né, essa laranja no seu meio, no pé, né, e eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né. E aí, o que é o turismo, né? É um meio para se agregar valor econômico ao produto e o espaço rural, fortalecendo rigorosamente as tradições culturais, artesanais, religiosas e a preservação também do patrimônio cultural, uma vez que esses são elementos cruciais para o desenvolvimento e fortalecimento da atividade turística, né? Então, o Circuito da Laranja tem esse viés, né? Fortalecer a questão econômica, mas valorizando as questões culturais. Nesse caso, a gente está falando de turismo rural, e assim, muito pertinho da capital do Rio de Janeiro, né? E aí, o Circuito da Laranja, na verdade, ele começa a ser pensado em 2009, como um projeto piloto, naquela equipe de 2009, ou então o prefeito da época começa a buscar, junto com a sua equipe, um case de sucesso, foram em venda nova do imigrante, fazer pesquisa como um case de sucesso naquela época, e eu acredito que até hoje, e eles percebem que dá para poder estabelecer uma política muito parecida no nosso município, né? E aí começa a desenvolver esse projeto, que inicialmente tinha um outro nome, depois passou para Circuito da Laranja. Então, em 2009, surge aí o projeto piloto do circuito, conversando, dialogando com os proprietários, fazendo com que eles também entendessem a importância do turismo e como eles poderiam, de uma certa forma, contribuir, participar, e isso ser também, de uma certa forma, positivo, de uma forma econômica, né? Então, em 2009, faz todo esse projeto, somente em 2010 faz o pré-lançamento desse projeto, né? E aí, a nível local. E aí, quem foram os turistas, vamos dizer assim, né? Foram os secretários, o prefeito, funcionários da prefeitura, amigos dos amigos, ou seja, para que a própria comunidade enxergasse e fazer com que, de uma certa forma, os proprietários, que a gente havia, naquele momento, detectado, que seria possível fazer essa conexão. Então, em 2010, a gente faz esse pré-lançamento a nível local, até para a gente enxergar quais eram ali as fragilidades, quais eram os pontos potenciais, e aí, de uma certa forma, após, né, esse período de teste, mais uma vez a equipe senta e vai pontuar aquilo que era positivo, aquilo que era negativo,
para poder efetivamente chegar a um novo modelo, né? E aí, em 2011, efetivamente em 2011, o circuito ele é aberto ao público de modo geral. Há grupos formados por agendamentos, e esses agendamentos até hoje é feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então, a gente tem lá a formatação em 2009, mas a gente só em 2011, efetivamente, a gente abre para agência e para outros setores, e também foi um período de divulgação também. Não adiantava lançar um produto se nós não tínhamos, então, material de divulgação. Então, a gente tinha ali um tempo de um ano e meio, para que pudesse efetivamente convencer as agências, mandar material de publicidade, de um modo geral. Em 2012, a gente chega à formatação do roteiro atual. Então, em 2009, a gente começa a estabelecer, 2010, 2011, mas em 2012, efetivamente, a gente consegue enxergar a essa formatação que funciona até hoje, né? E aí, essas vendas são para guias, são para agências, e aí as agências entram em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, dentro de um período que é estabelecido, e aí os agendamentos acontecem não só nos finais de semana, mas também durante a semana. E aí, como a gente está falando do roteiro, né? O roteiro, ele é importante a gente poder apresentar como que funciona isso na cidade, né? Então, os ônibus, né? As agências chegam no nosso portal da cidade, onde a gente recebe os turistas, é onde eles recebem lá uma bolsa com a logomarca do produto, né? Do circuito, enfim, tem todas as informações, e nesse ponto a gente recebe um guia local. Ou seja, é a pessoa que vai fazer o guiamento durante as 8 horas, 10 horas que o turista está aqui na cidade. Então, nós somos recebidos, né, os turistas são recebidos nesse ponto. E aí, uma curiosidade, essa é uma arquitetura um pouco diferente, mas o arquiteto, na época, pensou em uma laranja descascada que faz essa questão espiralada. E aí, também uma curiosidade para que os turistas possam conhecer, né? O segundo ponto é a valorização do nosso artesanato. Então, os turistas passam na feira de artesanato, onde eles podem comprar, enfim, levar uma lembrança, um souvenir para os seus familiares, que possam presentear também algumas pessoas. Hoje nós contamos com 80 artesãos, que não era uma realidade naquele período, eram muito poucos. Então, como é um sucesso, como foi um case de sucesso, e o circuito cresceu muito nos últimos anos, a gente conseguiu agregar cada vez mais artesãos, e hoje são 80 artesãos, no total, e esse acréscimo, né, esse número aumentou muito, porque o circuito, graças a Deus, também cresceu nesse período também, né? Depois nós temos o café da manhã, e já é na área rural, onde é servido as guloseimas, vamos dizer assim, produzidos por pessoas da própria comunidade. Isso também, de uma certa forma, gera mais emprego, né, também às pessoas da comunidade. Depois nós passamos por um engenho de farinha, movido a motor, esse é a motor, mas passa de pai para filho, enfim, de geração a geração, mais de 100 anos que tem esse engenho de farinha, e agora foi agregado também uma casa de taipa, né, que é onde passa também relembrar como eram as residências naquele período, né, há 80 anos, 100 anos atrás, aqui nessa localidade. Então, é uma experiência nova também para os turistas, de uma certa forma. Então, foi agregado agora, 1 ano e meio, a família construiu para fazer referência, e se tornou-se quase que um museu com objetos antigos das famílias, fogão, lamparinas, enfim, elementos que fazem com que o turista possa rememorar algo não tão distante assim, mas é importante a gente fazer esse processo anterior, né? E aí, a gente, depois desse engenho de farinha, a gente chega então à Cachoeira de Tomascar. Esse é um bairro que faz divisa com o município de Rio Bonito, e é onde o turista tem essa experiência de almoçar com essa visão, né, com essa vista de uma cachoeira. Mas também nesse bairro a gente possui um engenho de farinha movida a água, que é uma outra experiência que também é recebido por um dos proprietários, que conta todo um pouco da história da família, o quanto isso também, de uma certa forma, agregou para a existência, né, desses familiares, e como esse espaço hoje é mantido, enfim, com muito carinho, com muito afeto também. Então, a gente tem aqui o segundo engenho de farinha movida a água, com uma roda d'água lindíssima, e ele mostra todo o processo também, de alguma maneira, né? E aí, como eu falei para vocês, depois eles podem degustar
um almoço na vista da cachoeira e com uma comida tipicamente de roça, né? Com a galinha da roça, com a aipim, com a canjiquinha, com o guando, enfim, são alimentos muito característicos do interior, né? E essa é também uma experiência muito interessante, porque nesse restaurante a comida é feita no fogão a lenha, né? Então esse fogão a lenha também fica aparente, então é uma experiência super interessante. E ao almoçar, e aí é o grande ápice do circuito, que é o momento onde as pessoas vão até um pomar e pode degustar a quantidade de laranjas possíveis, né? E aí ela recebe uma faca personalizada e ele adentra esse pomar, retira essa laranja, escolhe a sua laranja e pode degustar a laranja mais doce do Brasil. É isso certificado agora, recentemente, a gente ganhou um selo que prova que a nossa laranja é a mais doce, tendo em vista porque ela tem menos acidez e automaticamente ela se torna mais doce. E essa é uma experiência única que muitos de nós, de uma certa forma, às vezes não tem, que é colher uma laranja, que é chupar uma laranja no seu ambiente, enfim, também conversando com os proprietários, conversando com um agricultor que está ali lidando com isso no dia a dia, né? Mas queria apresentar para vocês aqui que essa é uma política pública, como eu falei para vocês, que ela foi crescendo aos poucos, né? Nada começa com um sucesso total. Então, como eu falei para vocês, começou lá em 2009, mas somente em 2013 que a gente tem um número de visitantes expressivo. Então, a gente tem aqui uma crescente que é importante apresentar, que em 2013 nós recebemos de turista, no período da safra, que são de 4 a 6 meses, 319 visitantes, né? Já em 2019, a gente já recebeu, no mesmo período, 3.789 turistas. Em 2023, a gente teve aí uma lacuna da ausência da política por conta de pandemia, a gente retorna agora em 2023, e aí a gente já tem, por mais ou menos, aí, até outubro, a gente já iniciou, mas até outubro, cerca de 3.500 turistas nós vamos receber esse ano, né? Então, como que foi feito isso, né? Como que foi a trajetória, né, durante todo esse período? Como que isso cresceu? Como que esses números elevaram, né? Foram muitos através de divulgações, e aí a equipe técnica da Secretaria sempre esteve em todos os eventos promovidos no Estado, enfim, e também feiras particulares, sempre mostrando essa experiência com material de divulgação. Então, por isso que nesses 12 anos de existência, os números só elevaram, né? Então, aqui tem algumas ilustrações, algumas fotos de algumas participações da nossa equipe técnica, né? Enfim, queria aqui agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da nossa cidade, de Tanguá, com esse case de sucesso que é o Circuito da Laranja, e dizer que Tanguá é uma cidade muito privilegiada geograficamente, né? Nós estamos a apenas 60 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, mais ou menos 1 hora da região serrana, mas também a 1 hora da região dos lagos. E nós somos cortados pela BR-101. Então, eu digo que nós somos muito privilegiados, porque nós estamos no centro aí, desses grandes potenciais turísticos, que é a nossa capital, que é a região serrana, mas que também é a região dos lagos, e com um grande potencial, que é o turismo rural. E também, como falei, a questão da certificação da laranja mais doce, e hoje nós temos um orgulho muito grande em ser reconhecido com esse selo que prova que nós temos, então, a melhor laranja desse país. Enfim, só tenho a agradecer a todos vocês por terem me ouvido e terem participado conosco aqui dessa experiência incrível, que é gerir um município com muitas dificuldades, mas com grande potencial e contribuindo para o turismo do estado do Rio de Janeiro, principalmente na área do turismo rural.